Bem, pessoal, boa noite aí, essa turma 3001. Vamos dar continuidade na nossa aula à distância. Na aula número 1 foi aquela relação sobre o trabalho e o lazer. E nessa aula número 2 a gente vai falar que o lazer é um direito do povo. O lazer é um direito seu, é um direito de todos nós. Tá? Isso aí está na legislação, isso aí está escrito em lei. Então vou mostrar para vocês aí como está escrito isso aí e vamos discutir sobre a questão. Beleza? Então vamos lá. Lazer é um direito seu. Tá? Então a primeira coisa aí que o lazer, a primeira lei que aparece no lazer foi na Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamado no dia 10 de dezembro de 1948. Veja bem, como é importante isso. Que traz no seu artigo 24 a seguinte redação: toda pessoa tem o direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Então, lá na Declaração dos Direitos Humanos Universal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma lei internacional para todos os países, né? Que toda pessoa tem direito ao repouso, ao descanso e o lazer. Limitação razoável de hora, ou seja, a pessoa não pode trabalhar muitas horas por dia. E férias periódicas remuneradas. Tem que haver férias, tem que haver o descanso, tem que haver o repouso. E, inclusive, nessa limitação de horas razoáveis, o lazer tem que estar incluído, né, nesses dias de trabalho também. Então, o lazer ele é essencial para a pessoa. Né? Isso é uma lei internacional, isso é uma lei universal. Tá bom? Vindo aqui na nossa Constituição brasileira, né, no artigo 6, né, que são os direitos fundamentais que nós temos. Então vamos lá, artigo número 6 da Constituição Federal. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Então, são direitos sociais que estão lá na Constituição e que, se vocês observarem, tem direitos tão essenciais ali, como a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, que também esses direitos essenciais, o lazer está incluído nesses direitos sociais. Tá? Então, vamos ver com a importância do lazer, a importância do seu lazer aí, né, junto à sua saúde, junto à sua alimentação, junto ao seu trabalho, moradia. Então o lazer está incorporado aí com uma lista, né, de direitos sociais importantes para a população brasileira. Então o lazer aí é um direito social fundamental que está prescrito na Constituição Federal. Beleza? Tem outras leis também, tem outros artigos também, aparece também o lazer. Tá? Então, por exemplo, o artigo 7º da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, então, como trabalhadores da cidade, trabalhadores do campo, além de outros que visam a melhoria da sua condição social. Então, quais são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais? Lá no inciso número 4, salário mínimo fixado por lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às suas famílias com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Ou seja, ele está falando aí, além de incluir, né, para os trabalhadores urbanos e rurais, né,
os itens vitais, básicos, suas necessidades vitais, básicas, que é moradia, alimentação, saúde, educação, o lazer está incluído na necessidade vital. Só uma ideia, uma necessidade vital básica. Tá? Então, vai vendo aí a importância do lazer incluído também neste artigo número 7. Tá? Além dos outros que está sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Ou seja, ele não pode ser trocado. Ele não pode simplesmente não ter o lazer. Ele tem que ter o lazer aí. É uma necessidade vital, básica, tá? Então aí o lazer, como lá, no artigo 7º aí, está especificando aí a sua importância. Tem outro artigo também, o artigo 217 da Constituição Federal. É o seguinte: é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito a cada um observar. Bem, quando o artigo fala dever do Estado, ele não só fala só do Estado em si, como por exemplo o Estado do Rio de Janeiro. Ele fala no Estado de uma maneira ampla, né, um país, um Estado mesmo, ou um município. Então é dever do Estado, né, um dever público, fomentar práticas esportivas formais e não formais. Tá? Então está lá no parágrafo 3º, como eu acabei de explicar para vocês, o poder público federal, estadual ou municipal incentivará o lazer como conforme promoção social, tá? Formais e não formais, tá beleza? Então o poder público tá lá e tem que incentivar. O poder público federal, estadual e municipal tem que incentivar o lazer como forma de promoção social, tá beleza? Mais algum aqui artigo? Tem o artigo aí 227 da Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então aí, ele está colocando aí não só dever do poder público, mas também o dever da família, né? Então a família lá, eu, pai da minha filha, eu tenho o dever de assegurar a ela, né, a ter com absoluta prioridade, tá? Então o meu dever a ela, se eu tenho uma filha, eu tenho direito a ela, a proteger a sua vida, a sua saúde, a dar alimentação, fornecer educação, né? Pagando escola, etc., educação, e ao lazer, eu tenho que obedecer ao lazer, né? Então, o artigo aí está puxando também, né, ao Estado, mas também à sociedade e à família, tá? Não só o poder público, mas a sociedade em si e a família aí. E como você está vendo ali, então, absoluta prioridade. O lazer está incluído também na absoluta prioridade. Olha bem, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação e educação. E o lazer está incluído nessa listagem também. Então, tu vê como o lazer é importante também para a população, é importante para a nossa saúde, é importante para a saúde para as crianças, é importante para a saúde dos jovens, para os adolescentes, para os idosos, etc. Beleza? Então a gente viu aí, nesses artigos, nessas leis todas, como o lazer é importante, que ele não pode deixar de lado.
A gente viu na primeira aula que o lazer, que muitas pessoas estão priorizando mais o trabalho para geração de renda, para geração de lucro, para acumular riqueza, e deixando de lado o lazer. Então a gente está vendo aí, nesses exemplos dessas leis, que como o lazer é importante, tá? Como a utilização, o lazer é importante para as pessoas, para a saúde das pessoas. Aí a gente vai entrar num questionamento, a gente vai entrar em várias questões. Isso aí é para vocês pensarem, tá? Isso aí não é uma atividade. Mas é para vocês, para a gente refletir agora e para a gente pensar. Então, quais políticas públicas que vigoram na sua cidade? Então, quais políticas públicas de lazer vigoram na sua cidade? Observar assim na sua cidade. Cidade como um todo, não estou falando do seu bairro, mas a cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Quais políticas públicas de lazer nós temos aí? Sua cidade possui espaço de lazer? Espaço público como parque, jardim, museu, convivência, relações sociais? Então, a sua cidade, Rio de Janeiro, possui, né, esses lazer todos? Para pensar um pouquinho, será que eles possuem isso tudo? Possui ciclovia, quadra de esporte, ambiente arborizado e limpo para recreação e passear a família? Possui espaços educativos, culturais e artísticos? Então, isso aí são questionamentos que a gente para pensar um pouco e a gente procura para saber se a nossa cidade tem essas oportunidades de lazer. Se tem, né, espaço para lazer como parques, praças, ciclovia, quadra de esporte. Nisso aí, não só na cidade toda, mas também a gente pode pensar no nosso bairro. Será que no seu bairro tem espaço de lazer? Será que no seu bairro tem espaço para você em ciclovia, praça, né? Lugar limpo? Tem espaços educativos, espaços culturais, né, para fazer um show, uma apresentação de música, né, os culturais e artísticos, para fazer uma apresentação de música, de show. Então a gente tem que parar para pensar nisso tudo e vendo, né, como a gente vai voltar, se a gente voltar nos artigos da lei lá, vendo com isso tudo ali, todas essas questões têm que ser analisadas, né, porque a população tem direito a todas essas praças de lazer. Todas as pessoas têm esse direito. Tá? E cobrar do poder público a construção e realização de todas elas. Então, a gente, além de cobrar do poder público educação, saúde, moradia, etc., a gente tem que cobrar também do poder público os espaços de lazer. Porque, tá, como a gente viu no início da aula, todas aquelas leis ali é para a gente priorizar ali, para a gente cobrar do poder público esses espaços de lazer. Tá? A gente tem que organizar ali, a gente tem que cobrar do poder público, né, a organização espacial, né, para que tem que haver esses lugares de realização de atividade de lazer e população. Porque, por exemplo, muitas vezes, antigamente, existiam campinhos, existiam praças, né? E muitas vezes esses campinhos, essas praças, o poder público, ou o dono do campo, sei lá, vendia para uma empreiteira para construir um prédio residencial, para construir um shopping. Então esses espaços, a população acaba perdendo esses espaços públicos, esses espaços ali, que pode ser uma praça, que pode construir uma praça com uma quadra, com ciclovia, para que a população possa utilizar. Então tem que haver uma organização espacial também, para que o poder público possa falar, ó, esse espaço aqui, está aqui, não pode construir um prédio. A gente vai construir aqui uma praça para as pessoas frequentarem, a gente pode construir um museu, a gente pode construir um teatro, né, um cinema. Então, tem que ter uma organização espacial, tem que ter uma organização na cidade, para que o poder público possa incluir ali, naquela organização espacial, atividades de lazer.
atividades para que a população possa utilizar como lazer. Tá beleza? Então o lazer, no esporte e demais atividades corporais, não devem ser privilégio apenas dos esportistas profissionais, daquelas pessoas que têm dinheiro para pagar uma academia ou um clube. Então, o lazer tem que ser para todo mundo, para a pessoa toda. Então tem que reivindicar o acesso aos centros esportivos, né? Tem que reivindicar os programas práticas corporais dirigidas à população em geral, né? Tem que reivindicar que tem as praças que possam ter um lugar limpo, arborizado, para que as pessoas possam frequentar. Tem que reivindicar também como assegurar as condições mínimas de segurança, né? Você vai lá com o seu filho, com a sua filha na praça, aí você viu que os brinquedos estão sujos, enferrujados, quebrados. Não tem que reivindicar aquilo ali para dizer, ó, essa praça aqui está suja, está com os brinquedos quebrados, enferrujados, que pode causar um acidente, que pode causar um problema sério para a saúde para a criança, né? E estratégia para ampliação de oferta de outros espaços, para que outros lugares também possam utilizar atividades de lazer para as pessoas. Por parte do poder público, tem que reivindicar isso por parte do poder público, para que essas pessoas tenham a oportunidade de lazer nesses espaços. Tá? Aí tem vários exemplos, tem os centros culturais, por exemplo, tem praças que foram construídas, né, que colocam aquelas máquinas de fazer exercício para idoso, né, com brinquedos para a criança brincar, constrói uma ciclovia para andar de bicicleta, né, no meio daquela praça ali. Enfim, tem que cobrar do poder público a educação, saúde, moradia, etc. Mas tem que cobrar também para que eles possam construir áreas de lazer para que a população possa utilizar, para que toda a população tenha, né, uma oportunidade ali de praticar o seu lazer. Beleza? Com isso, pessoal, esse material 2 aí, também curtinho, façam a atividade 2 que eu vou propor lá na sala de aula virtual lá. Qualquer dúvida, me procure. Assista o vídeo, vê o material direitinho, me procure para qualquer dúvida, porque o trabalho tem que ser feito de acordo com o material que eu passei para vocês, com a explicação que eu estou passando aqui da melhor maneira possível. Tá beleza? Então, na dúvida, me procura, na dúvida eu posso responder para vocês aí numa boa. Tranquilo? Pessoal, valeu, obrigado aí. Uma boa noite para vocês.